Sabemos agora que o grande objetivo do governo mundial é afundar o mundo de One Piece, provavelmente fazendo com que apenas os moradores de Merejosi sejam os habitantes finais do planeta. Porém, será possível acreditar que a ausência da rotação do mundo de One Piece por um certo período de tempo fez com que todo o planeta se tornasse caótico? Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do mangá de One Piece. Sim, pessoal, quem não ficou fritado das ideias depois desse capítulo 1113? Caraca, tem muita coisa pra gente conversar, muitas questões pra gente teorizar. E, olha só, eu decidi colocar as minhas ideias em práticas nesse vídeo, juntamente com alguns pontos levantados pelo Guto da Cronosfera já há muito tempo, e também o narrador, que trouxe algumas ideias bem interessantes lá no Twitter, que a gente já comentou aqui na semana passada, para fazer um vídeo muito legal sobre o mundo de One Piece já ter ficado sem rotação. Vamos falar sobre isso logo depois de você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo com seus amigos. É muito importante você reagir aos nossos conteúdos para que o YouTube continue entregando os nossos vídeos pela plataforma. E eu também peço para vocês entrarem no nosso servidor do Discord. A gente tem uma sala separadinha, na verdade, salas separadinhas para você poder acessar e discutir e conversar sobre os seus animes e mangás favoritos sem receber nenhum spoiler. Então, tudo lá separado, perfeito para você poder acompanhar clicando diretamente no link da descrição. Meus amigos, o capítulo 1113 criou uma mansão na minha cabeça. Criou ali uma mansão absurda na minha mente e eu tenho discutido, conversado, criado teorias, falado com geral, principalmente no Twitter, se você não me acompanha lá, @LPGeekBrasil, desde que o Vegapunk disse que o mundo vai afundar no mar. Tem todas as perspectivas relacionadas a forma interessante como o Oda ele aborda essa ideia de que o mundo vai afundar no mar, porque ele utiliza Umi, e a gente sabe que a inversão de Umi é Imu. Então, basicamente, o mundo vai afundar em Imu. E essa ideia ela é bem interessante porque muitas informações podem ser ditas através do Vegapunk. Poderiam ser ditas através do Vegapunk. Ele poderia contar pra gente todos os segredos relacionados ao incidente de Ohara, ou até mesmo algumas coisas que levaram à ideia do descobrimento do nome do reino perdido. Mas o Vegapunk decide falar sobre a destruição do mundo, o que, é claro, é o mais importante. E, pelo que ele mesmo disse, a forma como ele começou o discurso é diretamente pelo final. Sem rodeios, o Vegapunk disse que o mundo vai ser engolido. O mundo vai ser ali englobado através do mar. E isso acaba até mesmo levantando um questionamento sobre este ele. Quem é este ele que o Vegapunk tanto diz que ele não sabe se é do bem ou se é do mal? Provavelmente se trata de Imu-sama. Como vimos, a Mother Flame, ela foi capaz de destruir uma ilha inteira e isso aumentou o nível do mar por todo o planeta. A gente já sabia que o nível do mar seria um dos temas, né? O aumento do nível do mar seria um dos temas em One Piece, por causa da Mother Flame. Essa grande invenção macabra do Vegapunk que foi capaz de destruir uma ilha inteira. E como nós observamos, isso mexeu com todo o ecossistema do planeta, do mundo inteiro. O que já poderia ser uma dica de que Imu já queria afundar o planeta, fazendo com que todas as ilhas fossem inundadas e ao mesmo tempo só sobrassem os moradores de Merejosi. Mas talvez o plot twist em cima disso nem seja esse. Talvez algo muito maior possa ser abordado a qualquer momento em One Piece, e este é o contexto interessante desse vídeo. Como nós comentamos no vídeo da semana passada, talvez o grande plot twist do mundo de One Piece
é que essa não é a primeira vez que o mundo já afundou, mas sim outras vezes ou outra vez este mundo já esteve debaixo d'água. E como nós observamos isso em várias cidades para mostrar para nós como o nível do mar subiu de forma absurda. Como vimos por toda a história, por todo o mangá, ilhas como Alabasta, Waran 7, Amazon Lily, Wano, Drum, Shandora, entre outros vários locais, parece que já estiveram debaixo d'água por algum motivo. Nós não sabemos o porquê, mas esses lugares têm uma elevação muito alta, o que mostra para nós que talvez o mundo de One Piece já foi inundado uma vez. Talvez até mesmo a cidade perdida, a cidade apagada, o reino apagado, seja ali um lugar que foi inundado, que desapareceu. Parece muito com Atlantis, né? Parece muito com Atlantis, essa cidade que desapareceu do nada e que provavelmente está no mar, em um lugar de difícil acesso. Isso, como nós podemos ver, essas cidades que são elevadas, mostra para nós que são de uma forma ali justificadas porque os principais lugares dessas ilhas são elevados. Seja ali através de castelos, seja ali através de grandes árvores, seja ali através de grandes pirâmides, não importa, os lugares principais dessas ilhas são elevados, porque foram construídos ou foram fundamentados mediante a sua própria idealização. Talvez porque o nível do mar já esteve alto e eles foram construídos dessa forma, ou talvez o nível da água abaixou e está voltando à sua forma natural, nós não sabemos, mas não tem um plot muito interessante em cima disso chegando para nós a qualquer momento. Outra coisa que nós podemos supor aqui é que o mundo de One Piece está desvirtuando da sua verdadeira direção, porque afinal, onde está o norte? Esse questionamento sobre o norte é tão importante que o Oda deixou claro que deveria ser repetido no live action de One Piece e não podia ser deixado de lado. Então, eu acredito que não seja apenas um alívio cômico. A gente observa essa cena do Luffy meio que perdido ali na saga do Usopp. E ele vai pra cima, vai pra baixo, vai pro lado, pro outro e fica se questionando onde está o norte. E durante todo o mangá de One Piece, nós observamos o Zoro também sempre perdido, mostrando pra nós que essa ideia de onde está o norte tem uma característica muito interessante. E como nós podemos visualizar em alguns mapas de One Piece, o norte, em vez de estar para cima, é apontado para o lado esquerdo, nas Rosas dos Ventos que aparece nos mapas. Isso é crucial para a gente entender que o eixo do mundo de One Piece está errado. E isso mostra para nós que o campo magnético do planeta foi afetado de alguma forma. Isso mostra para nós que o campo magnético do planeta teve alguma alteração em algum momento da história. Mas então, o que faria o mundo mudar o seu eixo ao ponto de até mesmo os polos magnéticos serem afetados? E se eu disser para vocês que a Terra do mundo de One Piece ficou sem completar uma rotação sequer por um período de 100 anos? 100 anos, século perdido, coisas muito enigmáticas aconteceram durante esse tempo, tão enigmáticos que o governo mundial decidiu apagar do planeta, decidiu apagar os rastros que ficaram neste período. Então, grandes coisas realmente rolaram neste tempo. De acordo com algumas pesquisas e também emulações que temos no nosso mundo, nós temos uma ideia sobre o que aconteceria com o mundo de One Piece se a Terra parasse de girar gradualmente, porque se a Terra parasse de girar de uma vez, não sobraria nada. Então teria que parar de girar gradualmente. Nós temos aqui algumas ideias de que os padrões climáticos seriam perturbados, causando mudanças drásticas de temperatura e padrões climáticos imprevisíveis. Isso poderia levar a eventos climáticos extremos, como tempestades intensas, furacões e tornados em áreas onde eles normalmente não ocorreriam. Além disso,
a diminuição da rotação terrestre afetaria gravemente a vida selvagem, os ecossistemas e a agricultura, potencialmente levando à escassez de alimento e recursos humanos. Por enquanto, tudo batendo conforme as especificações do mundo de One Piece. Ilhas com climas extremos e malucos e animais com formas bem distintas, mostrando para nós que essa afetação do mundo parar de girar pode ser crucial para a gente entender como o mundo de One Piece se tornou no que é. Se tornou naquilo que a gente visualizou durante todo o mangá. E sabe o que é o mais louco? Isso ainda é só a pontinha do iceberg. Olha o que aconteceria se a Terra parasse de girar também. Se a Terra parasse de girar, a força centrífuga que a gente tem por causa da Terra estar girando sempre, levaria a uma redistribuição da massa terrestre. Isso poderia resultar em um acúmulo de terra ao longo do Equador, onde a força centrífuga era a mais forte. Olha só, hein? Quem diria? Quem diria que nós teríamos ali uma construção muito interessante para a fundação da Red Line. É claro, meus amigos, é claro que em 100 anos na nossa Terra não daria tempo para os continentes se juntarem como foi na Red Line e também a geração das ilhas caóticas do mundo de One Piece. Mas estamos falando de um mundo fantástico como o dessa história. Então, uma Akuma no Mi poderia ter ajudado a criar essa mistura dos continentes, o que fecharia completamente a ideia do porquê o mundo de One Piece é o que é nos dias atuais. E essa imagem do Bug e do Shanks aí não tá à toa, viu? Espero que vocês tenham reparado no que juntou a Red Line com essa imagem do Bug. E isso é reforçado ainda mais pelo Oda em um SBS de 1999. Caraca! O Oda explica ou desconversa, né? Porque normalmente quando uma pergunta vai no alvo, ele sempre desconversa. E ele acaba mostrando para um leitor por que a sobrancelha do Sanji é de uma forma de um espiral. O Oda então pede para a gente se sentar e prestar atenção e escutar o que ele tem a dizer. Ele diz que o Sol, a Lua e a Terra giram em círculo, fazendo espirais. E questiona, e se a Terra de repente parasse de girar? A Terra seria coberta por ondas de maré gigantescas e seria algo terrível. Oda diz que a sobrancelha do Sanji canaliza essa mesma energia circular poderosa. Então, nós temos aqui alguma ideia já bem abrangente sobre esse ponto de que o Oda já estava pensando sobre essas possíveis ideias há muito tempo. Então, nós temos o conceito de espiral em One Piece e a forma como tudo isso é de suma importância para o desenvolvimento da história. O universo nosso, ele é formado em espiral. Basicamente ali, muitas coisas do nosso universo, não digo tudo, mas a maioria das coisas é formado em espiral. A direção dos planetas, a forma como eles orbitam em espiral, todas as coisas basicamente são geradas em espiral, o que levou sobre a criação da sequência de Fibonacci, através ali das ideias de que muitas coisas são geradas através dessa sequência de Fibonacci. Mais uma vez, nem tudo é gerado pela sequência de Fibonacci, mas muitas coisas são, o que parece ser quase como um padrão divino, que é gerado até mesmo ali por um número de ouro, basicamente tendo essas ideias bem sucintas sobre essa elaboração da sequência de Fibonacci. E em One Piece, essas coisas não são diferentes. Em One Piece, temos as espirais também sendo tremendamente importantes na história. Nós então temos um redemoinho que salvou o Luffy de ser capturado pelo Barba Negra. Isso poderia mudar completamente a história de One Piece, já que quem foi capturado pelo Barba Negra foi o Ace e não o Luffy. A gente pode até ver aqui a figura de mais uma vez um redemoinho, uma espiral, salvando ali o Luffy e ao mesmo tempo capturando o Ace. Então, espirais fazendo toda essa modificação no universo de One Piece. Nós também temos ali o Dragon usando um vórtice para salvar o Luffy das mãos do Smoker.
Nós também temos que as Akuma no Mi são repletas de espirais. Todas as frutas do diabo são classificadas ou são caracterizadas como espirais. Isso é muito interessante da forma da sua fundamentação e criação. Nós também temos que a sobrancelha do Sanji, as sobrancelhas ali do Perna Negra e dos seus irmãos também são em espirais, como a gente comentou agora há pouco. Nós também temos que Lírio é uma flor que suas pétalas estão na sequência de Fibonacci. Olha só, olha só. Inclusive, muitas das princesas de One Piece também estão nessa sequência de Fibonacci, hein? Fique esperto, porque quando chegar uma Himawari ali, ou uma Himawari, a gente vai ter muito mais construção relacionada a isso, né? Que é basicamente o ponto de girassol. E nós então observamos que o homem que possui o último Road Poneglyph tem o poder de criar espirais. Tudo está conectado com a origem do mundo e a forma como a quebra da rotação da Terra pode ter influenciado a modificação do mundo de One Piece. Sem a espiral que faz a Terra funcionar, o mundo assim entrou em colapso. Mas então, se a espiral é importante no mundo de One Piece e a quebra da rotação da Terra gerou todo esse caos absurdo, o que fez a Terra parar por 100 anos? O que foi crucial para fazer com que a rotação da Terra fosse parada durante todo o século perdido? A água no núcleo da Terra. Como sabemos, o nível da água do mundo de One Piece aumentou logo após o ataque em Lulusia. Porém, o mais interessante é que o ataque gerou um buraco no oceano, da mesma forma como em Enies Lobby. Se a água estava vindo do oceano e atingindo o núcleo da Terra, isso pode ter afetado o campo magnético do planeta de One Piece. E é por isso que nós temos esse caos absurdo durante todo o mangá, durante todo o planeta e a atmosfera da história. O núcleo da Terra, ele é responsável pela geração do campo magnético do planeta. A introdução de água no núcleo poderia interferir neste processo e alterar significativamente o campo magnético terrestre, com consequências para a navegação e proteção contra a radiação solar. Olha só, com a Mother Flame criando buracos no mundo de One Piece que chega até o núcleo da Terra, isso afetaria completamente a forma como o sistema terrestre funciona. E se isso já ocorreu uma vez e está acontecendo de novo, isso explicaria porque o campo magnético da Terra de One Piece já foi alterado e prosseguiu-se dessa forma, dessa maneira, tendo essa sua modificação. E para você ter uma ideia sobre toda essa formação do caos das marés de One Piece também, como nós sabemos, as águas quentes e frias em One Piece formam correntes marítimas. Essas correntes, elevadas à 10ª potência por causa do esquentar e o esfriar de toda a água do oceano, mediante a ir até o núcleo da Terra, poderia criar correntes como a Grand Line e a Calm Bat. Então, basicamente, se o mundo de One Piece ele se esquenta e se esfria o tempo inteiro, essas correntes que nós temos sendo fixas no mundo de One Piece, como Calm Belt e também a Grand Line, seriam gerados através desse processo do esquentamento e do esfriamento da água no núcleo e também na atmosfera. Interessante notar que existe uma história entre várias do nosso mundo mostrando sobre como a Terra parou. Em Josué 10, 12 e 13 diz o seguinte: no dia em que o Senhor deu aos israelitas vitória sobre os amorreus, Josué orou ao Senhor diante do povo e disse: que o sol pare sobre Gibeon e a lua sobre o vale de Aijalon. O sol parou e a lua ficou onde estava, até que o povo tivesse derrotado seus inimigos. Assim, acreditando nisso pela fé, como Deus sustentou todas as coisas do nosso mundo, evitando com que tudo entrasse em colapso e a raça humana em extinção, talvez Nika/Joy Boy tenha sustentado o mundo de One Piece, impedindo com que todas as raças entrassem em extinção. Talvez, quem sabe, impedindo dessa forma que o plano de Imu tenha dado certo no passado. Que o plano de Imu era de inundar o planeta.
mas que por algum motivo Joy Boy conseguiu impedir. Dessa forma, o mundo de One Piece deveria ser desse jeito, com o norte para cima, o leste para a direita, a Red Line na linha do Equador e a Grand Line no meridiano de Greenwich. Então, nós temos essa formação completa sobre o mundo de One Piece e como deveria ser o seu formato final, ou na verdade, o seu formato original, se o campo magnético não tivesse sido afetado e o planeta Terra não tivesse mudado o seu eixo. Dessa forma, tudo se encaixa. Campo magnético afetado pela água do oceano no núcleo da Terra e a alteração do clima, dos animais e de toda a estrutura da Terra por causa da paralisação da rotação, gerando assim as ilhas, a Red Line, Calm Belt e também a Grand Line. Tudo isso de uma forma fantástica e até mesmo, quem sabe, um grande plot twist de Eiichiro Oda. Não tem jeito, o homem é gênio demais.